A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É muito bom estarmos nesta manhã diante do Senhor Jesus Cristo e também poder me dirigir aos meus amados irmãos em Cristo e juntos estarmos aprendendo a palavra de Deus. Quero crer que todos estão bem, debaixo da potente mão de Deus e orando uns pelos outros para que essa proteção permaneça e juntos possamos, no tempo determinado pelo Senhor, retornarmos aos nossos ajuntamentos na escola dominical de maneira presencial, do jeito que outrora nós nos reuníamos. Que Deus continue tendo misericórdia de nós e nos conserve em vida, por sua graça infinita. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que traz aí no seu título o encontro com Deus. O encontro com Deus. É muito bom quando o crente na pessoa bendita de Jesus tem as suas experiências nesses encontros com o nosso Deus, pois Ele para cada um tem a sua maneira de se manifestar para que os seus filhos e filhas possam ter experiências profundas com Ele, que marcam e transformam as nossas vidas. Muito bem. Hoje nós temos aí os desafios para a nossa aula, as propostas para as nossas aulas, que são os objetivos, que é mostrar os preparativos para a tomada de Jericó, entender as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué. Também refletir a respeito do significado do diálogo entre Deus e Josué. O nosso texto do dia nos diz: então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Josué capítulo 5, versículo 15. Temos também a síntese, ou a palavra-chave: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Isso é fato e é incontestável quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus. A transformação se evidencia. Eu me lembrei de um irmão que ele diz que a pessoa que passa por um atropelamento, supomos aí uma carreta,
É impossível ela chegar no outro dia e dizer, ou no mesmo dia, chegar em algum lugar que eles tinham marcado para o horário devido, e ao se atrasar, ele dizer que não chegou no horário porque passou por um atropelamento e contar toda a situação. E dizer no final que por isso ele chegou atrasado. E se foi uma carreta que o atropelou, isso seria impossível, porque uma carreta atropelando alguém, passando por cima de alguém, não tem como ela permanecer do mesmo jeito. E ele usou essa ilustração, e com uma imagem assim, podemos dizer, usando o exagero ou a hipérbole, para dizer que é impossível alguém ter um encontro com Deus verdadeiro, sendo Ele o Deus soberano, magnífico, e permanecer do mesmo jeito. E assim, nós vemos aqui diante de nós, através das Sagradas Escrituras, esta realidade. O nosso texto em classe, o texto bíblico, se encontra em Josué capítulo 5, versículo 13 ao 15. E nós iremos ler. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Nós temos aí esse texto maravilhoso, e o nosso comentarista, ele traz uma introdução rapidamente aqui para nos lembrar de uma outra passagem que traz também esta ordem da parte do Senhor a uma outra pessoa. E eu quero crer que os irmãos se lembram. Mas eu vou ler a introdução, embora os irmãos já tenham lido, por estudar a lição. Mas vamos repetir, que a repetição é bom para memorizarmos. Encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Moisés, então, a outra pessoa que teve essa experiência e recebeu essa mesma ordem, foi Moisés. Teve um encontro com o Senhor no deserto do Sinai, lá próximo, quando ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, em Midian. Deserto do Sinai, onde viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. É muito importante para os irmãos ter conhecimento que era comum as sarças naquela região pegarem fogo, dado o ambiente muito quente. Mas o que alarmou Moisés para perceber uma diferença foi que a sarça não se consumia. Então aí
A gente sabe pelo texto bíblico que ele se virou para ver aquilo. Então Deus bradou dizendo que não se aproximasse, antes tirasse a sandália dos pés, porque o lugar em que estava era a terra santa. Nós vemos aí também, a passagem bíblica está em Êxodo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Aí segue o comentarista. Tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Veremos que com Josué, de maneira semelhante, o Altíssimo também teve um encontro inesquecível. Aquele soldado efraimita, servidor de Moisés, precisava saber que realmente estava no comando. Aliás, quem realmente estava no comando? O Senhor se revelou a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Glória a Deus. O primeiro tópico traz aí para nós a proposta, a antessala da batalha. Ou seja, antes de sair a batalha, houve um ambiente em que Josué se colocou, e foi nesse ambiente, ao pé de Jericó, que ele teve esse encontro com Deus. O primeiro subtópico deste primeiro tópico traz: Josué busca a vontade de Deus. O comentarista diz: diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Neste momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Vejamos que esta manifestação desse príncipe do exército do Senhor é de praticamente consenso da maioria dos teólogos estudiosos, que se trata novamente de uma manifestação de Deus. E quando falo Deus, quero me referir a Deus Filho, como uma manifestação pré-encarnação. E é também conhecido como teofania ou cristofania. Então a maioria dos teólogos concordam que foi Cristo que apareceu a Josué desta forma, usando aí a teofania ou cristofania, né? Em forma de um homem ou às vezes de um anjo. E aqui dá mais a entender que foi uma maneira simples, como se fosse um homem mesmo, porque não houve nada que alarmasse a Josué no sentido de perceber algum resplendor, alguma glória que já o remetesse a uma certeza de que não se tratava de um ser humano comum, porque de outra maneira ele não teria se comportado como ele se comportou em se aproximar com a intenção de
de luta. Muito bem. Nós vemos aqui que é trazido à nossa memória, no finalzinho dessa parte que o comentarista põe, e eu gostaria de, com os irmãos, lembrar que esse momento, nesta antessala deste encontro, é um momento decisivo em que Josué está ao pé de uma fortaleza, a cidade de Jericó, para iniciar um juízo da parte de Deus. Os irmãos vão lembrar que em Gênesis, Deus havia falado com Abraão quando, fazendo aliança com ele, no capítulo 12, prometendo-lhe uma terra, mas no capítulo 15, ele vai falar qual era a condição para que essa terra chegasse a ser herança de Abraão. A condição da parte de Deus em aliança com Abraão, nós vemos já no capítulo 12, há repetições. Mas no que diz respeito à condição dos moradores, havia também uma condição para que aquela terra vomitasse eles de lá. E nós vemos isso no capítulo 15. Quando Deus anuncia o que se passaria com a descendência de Abrão, que o nome dele ainda está aqui, Abrão, capítulo 15, versículo 13. Foi no momento em que Abraão estava fazendo um sacrifício por orientação do Senhor e selando o concerto. No versículo 13 nos diz: Então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás aos teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá. Porque aí agora vem a parte que queremos. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então vamos analisar rapidamente, para termos aí um pano de fundo, como que Deus, por ser um Deus justo, mas também um Deus de amor, é misericordioso. Embora justo, ele também é misericordioso. Quando Deus fala a Abraão, ele está dizendo que a medida dos amorreus ainda não tinha enchido, não estava cheia. E aí vem a pergunta: quanto tempo Deus esperou para que essa medida se enchesse? Como Deus demonstrou, em cálculo aí de tempo, a sua grande misericórdia? Se nós chegarmos no capítulo 12 de Êxodo, nós vamos encontrar no versículo 41, vamos ler o 40 e o 41, que está dizendo assim: O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi
de 430 anos. Há sempre uma variação, por isso que no texto que lemos aqui no 15 de Gênesis está 400, Deus dizendo, mas como ele sabia das variações, sem nenhuma dificuldade. 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então Deus aguardou aí, nós vemos, que ele havia falado 400 anos, nós temos mais um texto que mostra, acrescenta aí mais 30 anos, Deus aguardando, mas não ficou somente em 430 anos. Por que eu falo isso? Se considerarmos que o povo de Israel, após 2 anos que haviam saído do Egito, quando se colocaram lá na beira para entrar na terra de Canaã, que foram enviados aqueles 12 espias, eles se mostraram incrédulos e desobedientes, e por conta disso eles passaram mais 38 anos no deserto, somando aos 2, deram 40 anos circulando no deserto. Então dá para somar aos 430 mais 40. Então, na soma total, dentro das passagens bíblicas que nós encontramos, nós vamos ver que Deus aguardou 470 anos os cananitas, os amorreus, se arrependerem. E não ficou só nisso. Além de Deus esperar 470 anos o povo se arrepender, ele ainda deu sinal bem claro, o que para nós, pelo menos, pelas passagens bíblicas, qual a proposta que ele tinha para aquele povo, quando nós observamos a atitude de Raabe. Nós já estudamos que quando viu, soube, como eles também souberam, tanto é que desmaiou o coração deles, porque eles tomaram conhecimento que Deus tinha feito e estava fazendo, de se humilharem, de se renderem, e ainda numa atitude maravilhosa, Deus exaltando a sua graça, a sua misericórdia. Quando, isso é a lição que vem, que vai falar, mas eu preciso dentro desta introdução apresentar, quando foi a hora da tomada de Jericó, nós vamos ver que Deus fala para Josué rodear a cidade 6 vezes, durante 6 dias. Então dá 470 anos, mais 6 dias. E como se não bastasse isso, ainda no 7º dia, eles rodearam a cidade 7 vezes, até a hora do grito. Então Deus aguardou aquele povo misericordiosamente 470 anos e 7 dias, com praticamente que completo, para que eles se rendessem, se humilhassem ao Senhor. De maneira que agora é uma hora decisiva. Mas este momento, quando Cristo, vou colocar assim, com a cristofania, quando Cristo apresenta-se a Josué, em que contexto ele apresenta? Sabemos pelo texto anterior que ele está
ao pé de Jericó, ou seja, pelo texto lido aqui, que ele está ao pé de Jericó. E na lição anterior, aconteceram duas situações depois que eles atravessaram o Jordão, que nós falamos a lição passada, que eles haviam passado pela circuncisão. E, como diz Gênesis 34, na ocasião em que os siquenitas lá se circuncidaram, após 3 dias, uma dor terrível. E eles estavam então vulneráveis. Eles não estavam em condições de guerra. Depois de 3 dias, eles comemoraram a Páscoa, né? Comemoraram a Páscoa no 14º dia. E nesse período ainda de recuperação, também de celebração, lembrando que eles haviam sido redimidos, né? Através do sangue do Cordeiro, quando o anjo passou por cima das casas que tinham o sinal do sangue. Eles estão relembrando o fundamento da sua redenção, que foi o sangue, através desse memorial à Páscoa. Mas estão numa condição de fragilidade. E Josué, certamente, neste momento, ele como um general, ele sabia o quanto o povo estava vulnerável, pelo fato de eles terem passado pelaquela circuncisão, pela cirurgia. E imaginemos nós que ele está preocupado, como ser humano, ele está preocupado e saiu distante um pouquinho do povo e foi até o pé de Jericó, certamente, como diz o comentarista e outros, para meditar, né, a meditação no sentido correto, de meditar na situação, meditar em Deus, né, sabendo já o que Deus havia feito, e também, como general, ver as estratégias para poder atacar na hora certa e da maneira certa aquela fortaleza. Até porque era uma experiência nova para aquela nova geração. Eles nunca tinham visto uma fortaleza daquele jeito, uma cidade murada. E é interessante quando você lê alguma coisinha da arqueologia, aquelas fortalezas eram enormes, mais de 30 metros de altura os muros. Tinha muros que tinham a capacidade de 8 carros, outros 11 carros, lado a lado, caminharem em cima deles. A gente vê que a largura, sem contar os antemuros, que eram também espessos, a largura era tamanha que a casa de Raabe, e muitas outras casas, não tinha só dela, estava construída em cima do muro. Ok? Então imagine, diante de um desafio desse, e tendo que usar a maneira correta, porque eles embaixo estariam totalmente vulneráveis. Então Josué saiu a distância e foi até o pé de Jericó e estava lá, orando, meditando, pensando nas estratégias. E a Bíblia vai nos dizer: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos. Então isso indica que ele estava a cabeça inclinada, pensando ou orando, esse conjunto de coisas acontecendo. E diz que quando ele levanta, ele deu uma pequena olhada, e quando ele levanta a cabeça, ele vai levantou os seus olhos e olhou, né? E é nesse momento aí que a Bíblia vai nos dizer que ele vê o homem diferente.
Aqui Josué busca a vontade de Deus. Nesta ocasião que ele está meditando, ele está buscando a vontade de Deus. E não é pecado, enquanto não temos um direcionamento, nós buscarmos se preparar. Nós sabemos que temos um exemplo posterior de Neemias. Neemias, como tomou conhecimento, ele estava na fortaleza de Suzã, quando tomou conhecimento da situação do seu povo lá na sua terra, que tinha sido conquistado, a condição que eles estavam, ele se condoeu com o seu povo, e embora estivesse num lugar privilegiado, no sentido de estar numa função honrosa, que era copeiro-mor, a vida do rei praticamente estava confiada à sua mão. No entanto, ele tomou tempo e por 4 meses ele orou, mas não somente orou, ele também se preparou, fez o seu programa de ação, fez os preparativos, né? Ele traçou os planos, pôs nos papéis. E por que nós sabemos disso? Que quando o rei pergunta para ele por que ele está com aquele semblante triste, ele vai explicar, e ao mesmo tempo, ele também, quando o rei dá o aval para ele realizar e saber como ele vai fazer, ele tem todo um esquema já nos preparativos para descrever ao rei, inclusive quando ele vai pedir alguma coisa ao rei, ele já tem escrito o que é necessário. Então as preparações, enquanto não temos direcionamento, não é pecado, desde que não coloquemos em ação já as preparações. Então Josué está aqui pensando estrategicamente, orando e aguardando a orientação do Senhor, né? E é nesse momento que ele tem um encontro. Mas o subtópico 2 de Josué visita o lugar da batalha, que nós já comentamos. Josué busca uma visão estratégica, também já comentamos. E agora no segundo tópico é que vem, aí na continuidade do que estamos comentando, a visão de Josué. É interessante nós notarmos, irmão, como que Deus também mostra para nós, nesses momentos em que há preocupações, que Ele não nos deixa a nossa própria sorte. Nós só precisamos estar naquela condição em que Josué estava, se preparando sim, mas aguardando a sinalização de Deus. Embora ele já tivesse recebido algumas orientações do Senhor anteriormente, quando Moisés morreu, Deus tinha dito para ele: passa esse Jordão, tu farás este povo passar o Jordão. E ele seguiu aquelas primeiras orientações, mas agora é a hora da execução do juízo de Deus ou da conquista. As orientações anteriores que foram cumpridas não dava o direito a Josué a seguir sem novas orientações. É algo que nós devemos tomar muito cuidado, porque nem sempre as primeiras orientações abarca todo o propósito de Deus. Então, por isso, devemos sempre buscar a face do Senhor para termos da sua pessoa as novas orientações para seguirmos. E é neste momento em que ele está
buscando uma visão estratégica. É nesse momento que ele está visitando o lugar da batalha, vendo os pontos vulneráveis, por onde poderia começar, que ele tem então aí uma visão da parte do Senhor. Deus se revela a ele. No segundo tópico diz, o seu primeiro subtópico, o Senhor dos Exércitos, que é o Senhor dos Exércitos, que aparece a Josué. Nós já demos uma pincelada pela introdução a respeito de como ele também apareceu a Moisés. E o primeiro subtópico do segundo tópico, ele vai tratar justamente disso. Mas o segundo ponto desse segundo tópico vai dizer o seguinte: perto de Deus. Comentarista traz: Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardente, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso. Aqui eu sei que o comentarista, já por conhecer a história de antemão, coloca aquele ser maravilhoso. Mas o Josué não via nada de maravilhoso naquele ser, até que aquele ser se desse a conhecer. Ficou quase que na mesma fonética aí, uma rima. Muito bem. Mas nós respeitamos que o comentarista está falando da sua perspectiva. Ele está olhando para o passado e já sabe o desdobramento, então sem nenhum problema, tá? Mas para Josué era um homem comum, no momento, até aquele momento. E é muito importante essa aparição do Senhor, porque Josué, ele está na sua preocupação, está querendo a vontade do Senhor, sabe que o povo está vulnerável, e está querendo ver pontos estratégicos. E como guerreiro que ele era, ele está também na disposição de guerra. E é interessante que um dos pontos que dá para nós extrair daqui, que até certo ponto, por já ter tido algumas orientações anteriores, Josué tinha um pouco de confiança. Sabia da condição real, da vulnerabilidade do povo, mas falando de Josué, ele tinha um pouco de confiança. E quando ele fala assim com o anjo do Senhor aqui, ele mostra isso. Mas é interessante que o fato da Bíblia nos falar que ele estava com o olhar daquela pessoa que está absorvida em preocupações e pensando em condições apropriadas, esperando a vontade de Deus, olhando para baixo, e quando olha assim, vê que tem um homem com a espada desembainhada, Deus, podemos extrair que também, com isso, pode ter ensinado a Josué que não era só o povo que havia sido circuncidado que estava vulnerável, que necessitava dos cuidados de Deus. Ele também, porque quando ele se dá conta, aquele homem já está com a espada na mão. E isso já mostrou para Josué, eu quero crer, que ele, se fosse um inimigo, ele já estaria morto. Então é um tremendo de um ensino, que por mais que haja as nossas preparações, por mais que haja motivações, disposições em nós, se não for a misericórdia de Deus,
nós tombaremos na batalha. Por isso, nós não devemos nos deixar levar pela autoconfiança. Porque por mais que vigiemos, não somos capazes de dar conta de nós mesmos. O inimigo sabe, é um ponto estratégico. Ele tem pontos estratégicos para atacar nas nossas áreas vulneráveis que nem mesmo nós muitas das vezes nos damos conta. Quando percebemos, já estamos sendo atacados. Se não fora o Senhor, como diz o salmista, que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, os nossos adversários nos teriam engolidos vivos. Então fica esta lição. Eu creio que Josué entendeu isso. Nossa, tipo assim, nossa, tem um homem aí com a espada nua na mão, desembainhada, e eu não percebi antes. E ele se chega então e faz uma pergunta para aquele homem. E é interessante essa pergunta, porque a Bíblia vai nos dizer que ele pergunta assim: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele faz uma pergunta direta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E com certeza também desembanhou sua espada. E a resposta do homem é interessante. E é uma tremenda lição. Nesta revelação do Senhor a ele, a princípio um homem comum, normal, é esta. E disse ele, ou seja, o homem, não. Esse não do homem responde à pergunta de Josué, que tem na sua estrutura dois pontos, que és tu dos nossos ou dos nossos inimigos. Em outras palavras, como diz a Bíblia, a palavra-chave, aliás, a mensagem, ele diz assim, que se aquele homem era por eles ou contra eles, está do nosso lado ou do lado do inimigo. E o homem respondeu que não estava nem de um lado e nem do outro. E é maravilhoso porque nós podemos aprender com isso, que não é Deus que está do nosso lado, mas somos nós que estamos do lado de Deus. E aí parece até uma heresia, né? Mas não é. Porque todo o propósito, todo o plano, tudo que está acontecendo diz respeito a Deus. Agora ele, por sua infinita misericórdia, nos chamou, como chamou o povo de Israel, a participar deste propósito. Então não é Deus que está do nosso lado, é nós que fomos chamados por ele para estar do seu lado, por misericórdia e graça. Então a resposta do Senhor a ele aqui é instrutiva para nós. Não perdermos esta consciência de que pela graça temos sido salvos e que isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tanto é que as boas obras foram preparadas por Deus para que andássemos nelas. Então é tudo de Deus. Agora ele nos chamou por sua infinita misericórdia a participar. Então somos nós que estamos do seu lado por misericórdia. Então a resposta do anjo torna a dizer, é muito importante, do anjo do Senhor.
E aí ele explica, ao falar não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então ele vem com a resposta dele agora na sua inteireza, ele mostra para Josué, Josué, você é o instrumento, você é um bisturi que está nas minhas mãos. O bisturi, irmãos, se colocarmos em cima do paciente que precisa ser extraído dele algum tumor, pegar a peça do bisturi e colocar em cima do paciente, o bisturi não pode fazer nada. Ele não pode se movimentar só. Ele não pode efetuar a cirurgia só. O bisturi tem que estar nas mãos de um médico, de alguém habilitado. E assim ficou esta verdade nesta passagem, quando o anjo do Senhor aparece e se apresenta como o príncipe do exército do Senhor a Josué. E é quando então ele percebe que ele não está diante de um homem qualquer. Agora, este que até então era um homem qualquer, ao ponto dele se dirigir afoitamente, vamos dizer, como um soldado de guerra que era, para pronto a pelejar, agora ele, com uma atitude diferente, quando ele ouve isso, ele então, o que faz? O próprio versículo 14 vai nos dizer, quando o anjo diz que ele é príncipe do exército do Senhor, ele fala, eu sou o teu comandante em chefe. Sou eu que estou no comando. E você é o meu bisturi. Você é o meu pajem de arma. Mesmo porque, irmãos, o próprio Deus já vem falando muitas vezes que a terra é dele. E que ele é quem vai entregar aquele povo todinho nas mãos do seu povo. E ele é quem vai pôr o seu povo na sua herança. E não é o povo que vai tomar simplesmente por si mesmo a sua herança. É ele quem vai pôr. Em que, mais uma vez, isto está confirmado. Quando Josué ouve que ele é o príncipe do exército do Senhor dos exércitos, então, ou capitão príncipe, ou capitão do exército do Senhor, então Josué se prostrou sobre o seu rosto. Agora ele ganha consciência de quem é o Senhor. Isto é muito instrutivo, irmão. Nós podemos ver mais um pontinho aqui. Nós não podemos andar por vista. Nós temos que andar por fé. Por fé, por discernimento que advém depois de começar a andar por fé. Josué andando por vista, vamos colocar assim, sem depreciar este homem de Deus, pelo menos neste momento ele está absorvido, fazendo uma leitura meramente estratégica, humana, mas embora dependendo aí, creio, buscando a Deus uma direção, ele, quando ele vê, os olhos dele traem ele, porque ele vê um homem comum. Ele não discerniu neste momento. Então ele precisa, se ele se exercesse naquele momento o discernimento, mesmo sendo aquela figura comum, aquele homem comum, o discernimento vai para além de uma leitura comum. Nós sabemos disso. Os irmãos, eu creio que já tiveram experiência, quando Deus
te leva, pelo dom do discernimento, a discernir uma coisa que parece que não é nada, mas você discerne. Ele não discerniu aqui, os olhos dele traiu ele, mas como a fé vem pelo ouvir, quando o anjo do Senhor falou, aí ele agora tomou aquele choque, né, apropriado aí, e entendeu, discerniu que se tratava do Senhor dos Exércitos. E nesta hora, qual foi a atitude dele? Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra. Então ele percebeu que o anjo do Senhor estava ali, o capitão do exército do Senhor estava ali, e que o próprio Senhor, né, estava ali. Que é uma cristofania, Cristo estava ali. Então ele se prostrou sobre o seu rosto na terra. Então é apropriado para o servo de Deus, mesmo que as preocupações estão aí assolando os nossos corações, carregando a nossa mente, a nossa cabeça, vamos dizer assim. No entanto, isso não nos dá o direito de, na hora das nossas inquietudes, nos portarmos irreverentemente, quando Deus se apresente a nós. Você pode falar, mas como eu vou me portar irreverentemente quando Deus se apresentar a mim? Irmãos, as preocupações atribulam os nossos corações e nos leva às murmurações às vezes. Nós vamos ver, eu sei que lá a situação era mais grave, o Caim, depois que ele mata o seu irmão, que Deus vem a ele e pergunta para ele onde estava o seu irmão Abel. Você lembra qual foi a postura dele? Se prostrou sobre o seu rosto a pedir perdão, arrependido do que tinha feito? Não. Ele foi mal criado. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão Abel? E quando Deus ainda insiste no seu tratamento com Caim, nós vemos qual foi o final naquele período de tratamento. Ele foi para longe de Deus, pelo menos do lugar em que estava o caminho do Oriente, que era o caminho que ainda tinha, vamos dizer, uma vista para o caminho da árvore da vida, lá para a direção do Éden. Ele foi para outras bandas. Ao invés de se prostrar sobre o seu rosto quando Deus veio. Mas Josué não. Quando ele ganhou conhecimento através da fala do anjo do Senhor, do capitão do exército do Senhor, ele então se prostrou sobre o seu rosto na terra. E não ficou somente na questão do prostrar-se, mas também adorou. E aí, quando ele adora, por isso os comentaristas, os teólogos, afirmam que aqui se tratava de uma cristofania, porque ele adora. E se fosse um anjo comum, ele faria o que ele falou com Daniel, se eu não me engano também, em outra ocasião, o anjo proibiu de alguém prestar a eles adoração, porque ele sabe que a adoração somente a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se trata de uma cristofania, somente a Cristo, né? Nessa manifestação prévia aqui, se deve adoração. Então ele adorou. Vamos para adiante. E essa experiência de Josué marcou aí no terceiro subtópico um novo tempo, né? Um novo tempo na vida de Josué. Porque uma coisa é você andar de ouvir falar, e outra coisa é você declarar como Jó: agora os meus olhos te veem. Isso não que devemos andar por vista,
mas dentro do processo normal do desenvolvimento do relacionamento, Deus, ele nos dá também este privilégio de algumas experiências mais claras com ele. Mas ainda só para pontuar um detalhe, depois que ele adorou, ele faz mais uma vez uma pergunta, agora já consciente que se tratava do anjo do Senhor. Que diz meu Senhor a seu servo? Então agora ele já entende que o comandante em chefe está ali. Então, diante disso, ele é apenas servo. Veja que ele fala isso. Ele faz a pergunta: o que diz o meu Senhor a seu servo? E para a surpresa dele, qual foi a resposta? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos, eu já ia falar as sandálias, porque tem outra versão que diz assim, de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. É interessante, porque quando ele faz a pergunta, ele fala: o que diz meu Senhor ao seu servo? Ele já tinha ganhado a consciência de que era o Senhor. No entanto, ele não se deu conta que quando ele fala a seu servo, que diz o meu Senhor a seu servo, pelo fato dele já ter ganhado consciência que era o Senhor, e ele dentro da cultura dele saber que a postura de servo era a condição de servo, era obrigatório que ele antes de fazer a pergunta, porque ele já tinha ganhado consciência que era o Senhor, tirar a sandália dos pés. Porque dentro daquela cultura, naquele período também, todos os escravos, os servos, andavam descalços. Só quem andava calçado eram os filhos. Vocês se lembram do filho pródigo que voltou? Porque teve um que ficou em casa, tá? São dois filhos pródigos. Um que é distante do pai geograficamente e outro que é distante do pai no coração. Então, aquele que foi pródigo geograficamente, quando ele retorna com a proposta de ser ao menos um dos trabalhadores, ou seja, um escravo. Por isso ele vem descalço. Não é simplesmente pela pobreza, não. Porque ele estava trabalhando lá. Ele vem descalço. E qual é a ideia do pai? Por saber que ele não é escravo, é filho, coloca-lhe sandália nos pés. Mas aqui, Josué, quando se põe, como de fato era um servo do Senhor, era já para ele ter feito isso de antemão. Mas o anjo respeita a pressão do momento, o descuido. E então, logo que ele fala: o que diz meu Senhor ao seu servo, já que você tem consciência que eu sou o Senhor e que você é servo, nada mais apropriado eu te lembrar de uma outra situação: descalça as sandálias dos teus pés. E aí diz que Josué de pronto, tipo, como puxa vida, né? Já era para mim ter feito isso, mas Deus é gracioso e me lembrou. Descalçou e ficou na condição correta de servo. É muito lindo isso, porque no Novo Testamento nós vamos ver Jesus, o contexto parece diferente, mas o princípio é o mesmo. Quando ele chega no cenáculo, depois daquelas trajetórias toda, e não tinha nenhum escravo ali disponível para lavar os pés de Jesus. Se esperava dos seus discípulos fazerem isso, tomar essa postura de escravo
já que eles sabiam que Jesus era o Senhor deles, e lavaram os pés de Jesus e depois um dos outros. Mas, no entanto, eles não fizeram isso. Porque o ser humano tem dificuldade de assumir essa postura de servo. A gente gosta muito de ser senhor, o que dá a ordem, mas temos dificuldade de ser servo, de descer do nosso pedestal. Como diz o pastor José Huerto Júnior, que tem muita gente que sobe em cima de uma folha de papel de ofício e já acha que é o tal. Mas aqui é uma lição. Josué se coloca na postura correta, se ficou displicente ali no momento, mas depois obedece à orientação do Senhor. Que venhamos obedecer em muitas áreas das nossas vidas. Deus está nos convidando a descer do nosso pedestal, a descalçar a sandália dos pés, a se colocar na posição de servo totalmente dependente do seu Senhor. Não há nada em nós mesmos que nos faça capaz de batalhar ou de militar ou de lutar as guerras de Deus. Tudo precisa vir dele, ok? E Josué assim o fez. Mas na resposta do anjo, ou na orientação do anjo, ainda há um outro ponto que podemos tratar aí em dois aspectos, né? Em dois aspectos. E daqui a pouco nós concluiremos. Quando o anjo fala assim, descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa, agora tem dois pontos. Pelo fato dele ter se manifestado, se revelado a Josué, agora se dado a conhecer, ele perceber que era o anjo do Senhor, então a essa primeira orientação de descalçar as sandálias dos pés e que o lugar era santo, tem o fato que era santo por causa da presença do Senhor. Ele disse, acabei de chegar. A presença do Senhor. Então, onde Deus, por ele ser santo, aonde ele se manifesta, ali também se torna santo. Porque a presença de Deus é que santifica o lugar, e não o lugar que santifica Deus. Então, e é interessante que é ao pé de Jericó, um lugar que estava sob maldição. No entanto, quando Deus se manifestou, ele disse, aqui é santo. Não foi diferente com as nossas vidas. Nós estávamos também debaixo de maldição. Mas quando Deus conquistou a fortaleza, ou pisou nesta fortaleza do nosso coração, se tornou santo também. As nossas vidas agora são santas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas um outro aspecto de que este lugar é santo, santo quer dizer separado. Deus havia separado este lugar, ou seja, esta região, esta terra, para conquistá-la como sua herança. A terra é do Senhor, sim, mas lá haviam pessoas e Deus separou aquele lugar para colocar o seu povo. Então, nós vemos que também neste aspecto, este lugar é santo, é um lugar separado. Não é um lugar que eu posso chegar e me atrever simplesmente por minhas iniciativas, sem as orientações para o momento e tomar. Não, é um lugar que quem vai tomar é o Senhor. Eu apenas serei, como a ilustração, o bisturi, o instrumento. Deus disse isso até mesmo se valendo de pessoas que não tinham aliança com ele. O que ele disse do rei da Assíria? É uma navalha alugada. O que ele disse do rei da Babilônia? É o meu martelo. O que ele disse do rei
dos medos e persa, o Ciro, é meu ungido. Entendeu? Então, é simplesmente instrumentos. Porque quem está efetuando a guerra é o Senhor. Então, nós não podemos querer vencer as guerras que é do Senhor com as nossas próprias armas, tomando as nossas iniciativas por conta própria, porque a guerra é do Senhor. Nós vemos um reflexo disso, ou na realidade espiritual disso, irmãos, é a questão da guerra que há do Espírito Santo contra a nossa carne, que é a realidade disso que está acontecendo. O que Paulo vai dizer em Gálatas? Veja se somos nós que vamos realizar esta guerra com as nossas próprias forças para vencer a nossa carne. Não. No capítulo 5, ele vai dizer assim, no versículo 16 a seguir: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Se não andarmos no espírito, se não nos valermos do Espírito Santo, ou seja, confiar inteiramente nele para esta batalha, nós iremos cair prostrado. Paulo ainda segue dizendo, porque a carne cobiça contra o espírito. E está com letra maiúscula aqui, que foi na tradução para nós entendermos, que se refere ao Espírito Santo, porque no grego não há a letra maiúscula, é tratado tudo, mas nas traduções eles já colocam assim para nos ajudar. A carne cobiça contra o espírito, e o espírito não é carne contra carne. Não sou eu, na minha própria condição de frágil, combatendo contra a minha carne, no sentido deste velho homem que está dentro de mim. Porque se for assim, eu irei fracassar. E nós vemos quantas vidas têm fracassado, porque têm procurado se estabelecer no terreno espiritual por suas próprias forças, batalhando contra o seu eu por suas próprias condições. Não tem como, irmãos. Essa batalha é do Espírito Santo. O que cabe a nós é descalçarmos a sandália dos nossos pés em reverência e em submissão e depender inteiramente do Espírito Santo. Só dizendo o que Josué disse, o que diz o meu Senhor a seu servo, já descalçado a sandália dos pés. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós somos o objeto de disputa e não podemos nos livrar por nós mesmos, se não tivermos a ajuda do céu. Por isso que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É a graça, é o Espírito Santo que vem. Aí ele diz, mas se sois guiados, ou seja, se vocês batalharem por suas próprias forças, vão fracassar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E aí ele segue dando outras orientações, existem outras passagens paralelas, que vai trazer também esta evidência de que a batalha, esse lugar de guerra é santo, porque foi separado por Deus para que o capitão aqui do exército do Senhor batalhasse esta guerra. E nós vemos que em primeira etapa desta guerra, que o capitão do exército do Senhor
batalhou, já trazendo para a realidade espiritual, foi no Calvário. Foi lá que ele despojou os principados, as potestades, venceu também a Satanás. O príncipe deste mundo vem aí, mas não tem nada em mim. Agora é expulso o príncipe deste mundo. Nós vemos também que a morte foi despojada, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Tá vendo? E depois que ele ressuscita, ele vai assunto aos céus, né? Já fazendo uma ligação direta, recebe o Espírito Santo, e agora o Espírito de Cristo vem para travar uma batalha que não é agora externa, como foi a cruz, agora é interna dentro de nós. E nós dependemos totalmente do Espírito de Cristo nesta batalha. Então, esta batalha, esse terreno é santo, é separado. Só o Espírito Santo é que tem legalidade para travar e depor este inimigo interno dentro de nós. Então, descalcemos as nossas sandálias dos pés. Não tentemos vencer a batalha contra a nossa carne usando subterfúgios, recursos nossos mesmos. Quantos segmentos, quantas pessoas fracassadas, decepcionadas, que até abandonaram a fé. Por não entendermos isto, muitas das vezes nos frustramos, porque pensamos que métodos e tantas coisas que é arrumada para tentar, né, vencer essa batalha. Nós vemos aí, às vezes, se vale de tantas coisas para atrair gente, porque é uma batalha. Quando você visa alcançar pessoas, você visa alcançar aquele território, mas não vai ser para ter ele de verdade, não vai ser com armas carnais. Tem que ser com armas espirituais. E essa só o Espírito Santo tem. Amém? Então descalcemos a sandália dos nossos pés, porque este território é santo. É santo porque o Espírito Santo está ali, e é santo porque é o lugar que ele trava a batalha, não nós. O que podemos fazer é descalçar a sandália dos pés, prostrar sobre o nosso rosto, adorar ao Senhor e ficar deslumbrado diante da sua maestria. Como diz o profeta, eu sozinho pisei no lagar. Se podemos usar como uma figura, Jesus e o Espírito Santo nessa batalha é como, se eu não me engano, foi Samar, que quando vieram atacar o campo de lentilha dele, ele se pisou lá no meio, travou da espada, e a Bíblia fala que o Senhor efetuou um grande livramento. Amém, meus queridos? Então, na hora dos desafios, nós precisamos de uma visão, de uma revelação da parte de Deus. E Deus, quando nós nos aquietamos, como diz o salmista no Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós nos aquietamos, como disse também o profeta, o mesmo Espírito Santo diz ao profeta, a Josafá pelo profeta, para ele se aquietar, para ele saber que aquela batalha não era dele, mas era do Senhor. O que ele só devia fazer era adorar. Quando eu falo isso, também não quero dizer aqui que há uma inatividade da nossa parte, no sentido geral, mas as nossas ações devem ter como fonte de motivação, como fonte de iniciativa, a orientação do Senhor, que logo após Josué recebeu, que vai estar também incluso na próxima lição. Que Deus nos ajude e que
diante dos desafios, possamos buscar a sua face e em silêncio aguardar a salvação do Senhor. Porque Deus, Ele se revela aos seus servos quando eles aguardam nele. Como diz, se eu não me engano, acho que é o Salmo 25. O verso vou ler do 12. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. E o que mais? A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. E olha o que diz mais: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Aí diz o salmista: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Glória a Deus. E porque ele tem essa certeza, ainda o verso 16, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti, confio em ti, espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando as vossas vidas e que isto que temos compartilhado com os irmãos fique gravado em nossos corações, para que a nossa confiança esteja plenamente no Senhor e que tenhamos sempre na lembrança que nos momentos dos desafios, das inquietudes, possamos ficar em silêncio diante do Senhor, para que Ele se revele a nós e nos dê as orientações que somente Ele pode dar e trazer segurança e livramento para as nossas vidas. Eu agradeço a vossa atenção e vamos continuar orando uns pelos outros para que Deus continue falando conosco e batalhando as nossas guerras e que nós simplesmente ocupemos os lugares da onde Ele já tem deposto o inimigo para a sua glória e louvor, porque tudo provém dele. Como diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, meus irmãos, e as vossas famílias, guardando e protegendo e instruindo cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.